Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael, sou cirurgião bucomaxilofacial e hoje eu vou falar com um pouquinho da apneia, o tratamento cirúrgico de apneia do sono. Existe. Tem algumas cirurgias, mais antigas que hoje em dia eu nem vejo tanto, que igual tem a suspensão do ocioide, que também aumenta um pouquinho a dimensão faríngea e tudo mais, mas pelo menos ao meu ver tem caído um pouco em desuso, mas quem usa também bem indicado tem bons resultados. Hoje em dia o que eu tenho visto feito, é a cirurgia ortognática. Geralmente a gente faz o avanço bimaxilar, ou seja, o avanço do osso da maxila e o avanço do osso da mandíbula, e isso pela cirurgia ortognática. O que acontece quando a pessoa tem apneia? Ela tem vamos supor, por obesidade, tem um volume de gordura grande aqui no pescoço, faz a compressão das vias aéreas, tem uma pitose lingual, que é quando a língua ela fica mais projetada para trás, então diminui o espaço da via aérea como se fosse um cano. Só que esse cano é maleável, então se tem pressão, o lumen, o buraco do cano, ele vai diminuindo, e isso a passagem de ar também diminui. Então, quando o paciente tem uma obesidade já considerável, é lógico, sempre o nutricionista, ou então o nutrólogo, ou então o endocrinologista, vão fazer o acompanhamento desse paciente. Em alguns casos, até a cirurgia bariátrica. No caso da obesidade, dá para fazer a cirurgia ortognática, mas é interessantíssimo que o paciente faça uma reeducação alimentar. Em último caso, também faz a cirurgia bariátrica, ele vai ter um emagrecimento, vai diminuir toda a gordura corporal e principalmente do pescoço e região submandibular. E nisso vai ter menos pressão, vai ter menos peso sobre as vias aéreas, vai ter uma expansão ali das dimensões faríngeas, o ar vai circular normalmente, esses episódios vão diminuir. Em outros casos, como micrognatia, ou então até uma questão fisiológica do indivíduo, quando ele já tem uma dimensão faríngea encurtada, mesmo que ela seja magra, uma pessoa saudável e tudo mais, daí pode acontecer. Então a gente opta por fazer o avanço de maxila ou mandíbula, ou então bimaxilar. O que acontece quando a gente faz esse avanço? A gente faz a incisão, faz a osteotomia, coloca todo o bloco para frente, e isso vai fazer um estiramento muscular. Então toda a musculatura ela vai ser tensionada, então ela vai puxar toda a laringe, faringe, tudo para frente, e nisso aquilo que estava encurtado vai ser puxado para frente e todo aquele espaço vai ser aberto, melhorando a circulação. Essa é uma cirurgia definitiva? Não. Tem alguns pacientes que o resultado se estabelece, mantém pela vida inteira, e tem resultados que não são tão satisfatórios. Isso daí vai variar de paciente para paciente, o tipo de cirurgia que foi feito, o tanto de avanço que foi feito. Então não há uma garantia de resultados a longo prazo, mas a curto tem. O que é satisfatório, porque a gente prevê fazer toda essa parte do aumento da dimensão faríngea para a gente suprir também a carga de oxigênio, diminuir esses picos hipertensivos que a maioria dos pacientes tem, a predisposição a diabetes, a questão de todos os riscos cardiovasculares. Isso daí é algo, mesmo que seja a curto prazo, é superior ao risco que o paciente já possui. Então, quando bem indicado, quando bem realizado, tem ótimos resultados. Esse tempo de duração dos resultados varia também de pessoa para pessoa, porque vai ter uma reacomodação muscular. Então, o músculo está esticado, conforme o tempo ele vai cedendo um pouquinho. Então, tem fisioterapias que podem ajudar a manter a rigidez, a postura muscular e diversos outros tratamentos. Eu não quero fazer cirurgia ortognática, tem outros tipos? Em caso de obesidade e emagrecimento. Em caso de outros pacientes, tem outras cirurgias. E o menos indicado é continuar com a apneia, tem muito risco à saúde, e depois também eu vou explicar um pouquinho o que é a apneia, o que acontece, esses episódios. Tem paciente que tem vários episódios, que basicamente consiste na diminuição parada da passagem de ar. Isso daí gera uma hipóxia, pode ter algumas alterações cerebrais por ir menos oxigênio para o cérebro, algumas alterações cardíacas, picos hipertensivos, aumento da pressão. Se não está indo muito oxigênio, o coração ele vai bater mais rápido, então vai ter mais pressão, vai ter maior fluxo sanguíneo, e isso para a pessoa é ruim. Meu coração está batendo mais, tá bom? Não, não tá bom. Existe uma média, uma frequência cardíaca ideal, uma pressão ideal, então a gente tem que manter aquilo tanto acordado quanto dormindo. Então fique ligado para a gente explicar um pouquinho mais e aprender um pouco mais. Belezinha? Muito obrigado.